Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é: não force a barra. Se Deus já fechou as portas, não tente abri-las. O texto base está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Abre aspas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei para vocês, mas toda vez que eu leio esse versículo, para mim vem muito forte a parte de Deus falando: não confie naquilo que você sente, porque sentimentos são passageiros. Confie em mim de todo o seu coração. E nós sabemos que na Bíblia, quando é citado sobre o coração, é citado sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Então, quando a Bíblia fala não se apoie em seu próprio entendimento, não se apoie nas suas próprias emoções, não se apoie nos seus próprios julgamentos, não se apoie naquilo que você acha que você tem o domínio, o conhecimento. Porque se a gente não confiar de todo o nosso coração em Deus, saiba que uma hora nós vamos meter os pés pelas mãos e vamos fazer coisas que não é coerente com a palavra do Senhor. E um ponto muito interessante é que todos nós, todos os seres humanos, nós temos sonhos e desejamos chegar a determinado ponto, lugares em diferentes áreas da nossa vida. Então nós planejamos as nossas carreiras, nós planejamos nossos relacionamentos, nossas finanças e até mesmo os nossos momentos de lazer. Quem nunca se planejou em algo referente a uma viagem com a família, com amigos? Trouxe o exemplo da viagem para ficar mais claro a compreensão sobre o que nós vamos falar no nosso devocional hoje. Só que preste atenção, o nosso coração, ele está sempre cheio de desejos e projetos a nível humano. E claro que isso é muito importante e normal até de vivenciarmos aqui na Terra. Mas tem um ponto que o problema nunca é fazer os planos, mas é quando o problema se torna de não buscar alinhar esses planos com a vontade de Deus e confiar no nosso próprio entendimento. Então, achar que tudo o que nós fazemos na nossa vida é porque nós somos os senhores da nossa vida. É a gente que escolhe o que vai fazer ou não. E pode ser que em determinado período ou fase da sua vida, assim como eu também, eu escolhi fazer coisas daquilo que eu achava que seria o melhor. Mas a gente começa a perceber que não é bem assim que funciona quando a gente lê e medita sobre a palavra de Deus. E eu já tenho uma pergunta para fazer para você, que essa foi uma pergunta que quando eu refleti sobre fez muito sentido para mim. Antes de tudo isso, pedimos direcionamento de Deus para saber se essa é a vontade do Senhor para nós? Eu sei que talvez você pode perguntar: eita, mas isso é o ideal a ser feito? E eu vou te falar que nada melhor do que você perguntar para quem te criou se esse é o caminho que Ele quer que você siga. Talvez você já tenha ido em alguma loja comprar um celular ou algum equipamento. Eu já, e na época quando eu comprei, foi um celular da marca Samsung. Eu comprei, depois de alguns meses de uso, ele começou a dar problema e eu tive que levar em uma loja autorizada da Samsung, porque afinal, quem criou aquele modelo foi a Samsung. Então, não adiantava eu ir em uma loja
por exemplo, da Apple e levar o meu Samsung, porque é o criador daquele aparelho, que era a Samsung, que tinha que me falar quais eram os passos que eu iria dar, não a Apple. Porque senão, se eu chegasse na Apple para levar um Samsung, eles iam rir da minha cara e iam falar assim: olha, você tá na loja errada. E é assim que acontece com a gente. Muitas vezes eu e você não perguntamos para Deus: e aí, o que eu tenho que fazer? É por esse caminho que eu tenho que ir, Deus? E ele responde: porque eu não sei para vocês, mas a cada nível que eu tenho de relacionamento, de intimidade com Deus, meditar sobre a palavra, eu vejo uma resposta mais rápida de Deus. Antes, eu falava, não estava atenta para as respostas do Senhor, sabe? Quando você não busca, porque a cada nível de intimidade, você vai tendo mais sensibilidade e o Espírito Santo vai respondendo. Então, não é que Deus demorava para responder, é que eu não estava sensível e eu não o buscava como deveria. Eu sei que talvez tem muitas pessoas que estão forçando portas, forçando relacionamentos, que Deus já falou que não é, mas a pessoa insiste porque não está buscando intimidade com Deus. Perguntar. Às vezes sai e conversa com um monte de pessoas, ouve um monte de opiniões, mas para aquele que te criou, você acaba não perguntando. Eu tô falando isso por experiência própria. Por muitas vezes eu busquei respostas em pessoas, quando na verdade quem eu precisava buscar a resposta era o Senhor no meu secreto, fechando a porta do meu quarto, orando, louvando. Por vezes, existem coisas que vão parecer ser de Deus, mas não é de Deus para você. Às vezes a gente pode desejar até algo que é certo, mas no tempo errado, não estamos maduros. Eu, já comentei aqui com vocês, por diversos anos da minha vida, eu não perguntava para Deus sobre os relacionamentos que eu iria entrar. Eu tenho uma bagagem extensa de relacionamento. E eu não perguntava ao Senhor. Eu me apoiava no meu próprio entendimento. E eu não reconhecia que Deus era o meu Criador e o Senhor de todos os meus caminhos. Então, óbvio que eu vivia uma vida frustrada na área de relacionamento. Porque embora eu fazia planos, eu achava que aquelas relações eram para mim e não eram. Deus sempre tinha infinitamente mais para mim. Mas eu não confiava e eu não tenho nenhum problema em vir compartilhar com vocês sobre isso, porque quando algo está curado por Jesus, a gente consegue falar sobre tranquilamente. Então eu não confiava no Senhor de todo o meu coração. Eram somente de palavras. Eu falava que acreditava em Deus. Mas o confiar, a entrega verdadeira, não existia isso. Então é óbvio que eu muitas vezes metia os pés pelas mãos fazendo as minhas escolhas e não perguntava para aquele que me criou se era aquele caminho que ele tinha para mim. Se você observou que você está nessa situação, tá tudo bem, não precisa se culpar. É só você agora ajustar isso. Pedir perdão para Deus e entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. No final do devocional, eu vou fazer uma oração muito específica sobre isso. E você vai conseguir ter uma direção do Espírito Santo mais clara e com propósito para você. Fica aqui até o final. Deus, ele tem uma perspectiva que vai além da nossa compreensão humana e limitada. Deus vê coisas de maneira completa, então ele vê o cenário perfeito, ele vê o relacionamento. Tem conversas que você pode hoje ter com pessoas que quando você vira as costas, elas estão falando mal de você, estão até planejando coisas ruins e até fofocando, te julgando, e você pode não ver, mas Deus vê todas as coisas. E dessa forma, quando nós entregamos a nossa vida, os nossos planos ao Senhor, nós confiamos que Ele vai nos guiar para o melhor caminho. Embora a gente possa elaborar os muitos planos, mas é o propósito do Senhor que permanece quando nós entregamos para Ele e confiamos. E se a gente parar para pensar, essa é a melhor notícia, porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E nós só precisamos conhecer essa vontade dele para nós,
buscarem diariamente uma comunhão íntima com Deus, fechar a porta do teu quarto, orar. E aqui não estou falando que você tem que orar com palavras bonitas, porque por muitas vezes, lá no meu início, eu falava, mas nossa, eu via tantas pessoas orando, eu ouvia as pessoas orando, eu falava, nossa, como essas pessoas falam da palavra do Senhor, e eu sentia realmente Deus tocar, eu falava, mas eu não sei falar desse jeito. Mas aí Deus falava comigo assim, fala do seu jeito, eu só quero aquilo que está no seu coração. Então, às vezes, só saía palavras do tipo, Deus, me ajuda, porque eu já não sei mais o que fazer, eu só sei que eu não quero mais viver essa situação. Eram essas palavras. E às vezes você tá aí pensando de que, nossa, eu preciso ter palavras bonitas. Não, quando a única coisa que Deus quer de você são as palavras sinceras, o seu coração puro, rendido e entregue para Ele. Nós só conhecemos quem Deus é e do caráter dele quando nós meditamos sobre a palavra da Bíblia. E claro que é fundamental para a gente conhecer a vontade dele e alinhar os planos que a gente faz em oração com os planos do Senhor. Então, para esse dia, que você persiga de forma intencional os planos do Senhor para você. Seja qual for a área da sua vida, seja trabalho, financeiro, relacionamentos, saiba que se você confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento, o Senhor vai endireitar os seus caminhos e Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem como os planos para a tua vida. Vamos para o momento da oração. Deus amado, hoje eu tive o entendimento através do Teu Espírito que muitas vezes eu posso fazer planos e eu tenho desejos e sonhos e que não existe problema algum nisso, desde que eu converse com o Senhor e leve aos Teus pés os meus planos e entrego eles a Ti, pois muitas vezes os meus planos, eles são pequenos diante de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, nesse dia, Pai, ajuda-me a não me apoiar no meu próprio entendimento e a buscar de todo o meu coração e confiar em Ti, de que a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor sabe muito bem quais são os caminhos, o trabalho, os relacionamentos que eu devo estar, as portas que eu devo estar. Que se estiver algo, Pai, hoje na minha vida desalinhado com a Tua vontade, que o Senhor me revele, que o Senhor fale diretamente comigo, porque eu tenho convicção de que o propósito do Senhor é muito maior do que o meu. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.